Berro. Oi! Eita! Fala de novo aí. Em Brasília, 7 horas? Olha lá, ó! Quem já chegou lá, ó, chamando a gente lá. Ó, convidado, esse convidado aqui é especial, ó. Ele chega no horário. Falei. Pode entrar, a casa é nossa. Olá, boa noite. E aí? Como vocês estão? Tudo bem, quanta honra. Que bom, que bom. E você, como está? Estamos bem, graças a Deus, aqui isolados, distanciados, né? Há 60 e tantos dias já, né? Mas estamos bem, estamos pacientemente bem, aguardando. É. Onde vocês estão? Nós estamos em Itabuna, na Bahia. Tá. Minha terra natal. Eu estava tentando lembrar exatamente onde era, por isso que eu perguntei, não lembrava. Somos itinerantes, né? Não sei por que estava pensando em Vitória da Conquista. Já estivemos lá também. Tá bom. Escuta, Fui. nessa distância que eu estou aqui, eu não consigo ler quem está entrando aqui, tá bom? Então você se encarrega de identificar as pessoas que estão entrando aqui. Não, mas mesmo chegando perto, porque ele precisa de uma ajuda, né? Ele falou que já fica mais difícil no Instagram. Sem problema. A gente não costuma ler também. Não entendi. Peraí. Oi. Na hora que você põe o óculos, faz aquele reflexo. É por causa da luz. É. Não, vou ficar sem óculos. Beijo lá! Fala, querida. A gente não costuma ler assim também, para não atrapalhar até a fala da pessoa, entendeu? A gente está fazendo um agradecimento de forma geral, depois ou antes, enquanto o convidado não chega, porque às vezes pode cortar o pensamento da pessoa que está conversando com a gente, né? Mas se aqui dá um espaço de tempo até para falar com as pessoas, a gente vai falando. Entendi. Se apresenta, tá pedindo para você se apresentar. Não, eu queria saber, vocês estão fazendo essas lives com frequência? Como é que tem sido? Ah, sim. Fala, Júnior. Todos os sábados. Nós convidamos alguém importante. para fazer a live com a gente. E dá trabalho para convidar? Ele disse que dá muito trabalho para convidar essas pessoas importantes. Ah, é? Primeiro porque ele escreve devagar, ele escreve com o pé. Sim. Não é a Alana que ajuda. A Alana não ajuda. Tudo sou eu. Entendi. E segundo, porque a agenda das pessoas também está lotada nessa época e a gente fica tentando se encaixar, né? Principalmente pessoas que, nesse momento, têm uma palavra de sabedoria, uma palavra de consolação, uma palavra de fé, que é o que as pessoas, nós estamos precisando, né, compartilhar nesse momento uns com os outros. Nesse sábado, era o sábado que a gente usava para fazer as reuniões aqui em casa. Tá. A gente fazia as reuniões singelas do Evangelho aos sábados e a gente recebia pessoas e congregávamos juntos. Com essa quarentena, a gente ficou impossibilitado de receber qualquer pessoa, porque a gente faz parte do grupo de risco também, né? Claro. Então, a gente decidiu fazer essas reuniões, esses encontros virtuais. Como não existe um grupo formado, fixo, como no Caminho São Paulo,
em outros caminhos, a gente decidiu fazer isso para todos, né? Entendi. Normalmente o Juloca não fixa um tema, porque ele deseja que o tema surja, ou os temas surjam, né? Na conversa. Então fica muito livre para o convidado falar do que ele deseja falar, entendeu? Entendi, entendi. Não, minha primeira pergunta eu sou essa pessoa importante? Quem fica 14 anos em um lugar sem sair é importante. É um aferidor interessante, é interessante. Na verdade, eu construí a minha vida a partir... Eu costumo dizer que meus ciclos de vida são ciclos médios, né? Se eu for narrar como é que foi a minha jornada, né, desde quando eu comecei a pastorear, que vai fazer 37 anos, né, eu fiquei... Na igreja onde eu fui ordenado, eu fiquei quase 9 anos. Eu considero 9 anos um ciclo médio, né? A outra igreja eu fiquei 14 anos. Aí eu passei um período bem curto, um ciclo bem curto, numa terceira igreja. E agora, 14 anos, no Movimento Caminho da Graça, numa comunidade que eu comecei do zero, que era uma expectativa que eu tinha desde sempre, de começar uma comunidade do zero, né? Mas os meus ciclos são ciclos de médio para longos, né? Foram poucos os meus ciclos curtos, assim, de chegar e não ficar muito tempo num lugar, ou de criar algo que fosse de tempo muito curto. Sempre foi ciclos médios, de médio para longo, né? No caminho deverá ser longo, até o céu. Amém. Escuta, e a ideia é que eu faça uma explanação, alguma coisa assim, essa ideia? É. A gente vai fazer algumas perguntas. Ok. Não, eu estava querendo que vocês fizessem alguma pergunta, que eu tivesse a chance também de fazer algumas perguntas, né? Sim, aí, depois a gente faz um arremate no final. Tá certo. O que você acha da Covid? Ele perguntou o que você acha da Covid e se ela vai demorar muito tempo? Bom, se eu for responder conforme a comunidade científica, né, que, no meu entender, é quem tem a autoridade para falar a respeito, né, eu diria assim, no meu entender, a Covid ou o coronavírus, né, que é de uma família de vírus, né, que já andou entre nós, né, como a SARS, né, esse coronavírus que provoca o Covid, ele tem características que pegou a comunidade científica de surpresa, né? Se pegou a comunidade científica de surpresa, pegou os governos da Terra de surpresa, né? Até porque não se sabia que quando ele se instalasse no organismo humano, ele provocaria aquilo que agora estão chamando de tempestade inflamatória, né? No começo até achava-se que era apenas uma inflamação pulmonar, né?
que levava a pessoa para a UTI, mas hoje já se sabe que ele atua na área cardíaca, na área digestiva. Os neurologistas desconfiam que muitos AVCs que têm acontecido, coincidentemente, nesse tempo, pode ser também causado pelo Covid. Então, é um vírus que ainda não se chegou a uma conclusão de qual é a intensidade, como ele se instala, se sabe. Mas uma vez instalado, para onde ele vai? E uma vez encontrando um organismo com alguma fragilidade, com alguma comodidade, como é o termo que tem se utilizado por aí, ele provoca uma tempestade de inflamações e de uma maneira muito rápida. O que tem levado à morte das pessoas, não poucas vezes, é o sistema, né, colapsado, de modo que você não tem salas de UTI para colocar o tanto de pessoas, né? Então, assim, isso é o que a comunidade científica tem colocado. Hoje, depois já... Porque a Covid surgiu lá ainda em novembro, dezembro, na China, e de janeiro que ela começou a migrar para o mundo, né? De lá para cá, a comunidade científica vem trabalhando tanto em combinações medicamentosas que podem, de repente, vir a curar as inflamações provocadas, quanto de vacinas para vacinar a população mundial e torná-la imune, né, ao vírus. Bom, isso não aconteceu. Na verdade, não temos uma vacina, já há experimentos, né, em algumas partes do mundo, alguns laboratórios poderosos do mundo já têm até bons resultados, mas não há ainda algo que nos dê um prognóstico de quando é que nós vamos ter, de fato, uma vacina e também uma combinação medicamentosa que possa curar. Então, não dá para dizer, bom, quando é que isso vai terminar? Eu não sei. Agora, o que se sabe é que se a gente, com o isolamento social, diminuir a rapidez com que as pessoas são contaminadas e são levadas à Covid, né? Se a gente conseguir, segundo os cientistas, achatar essa curva, a gente diminui a intensidade de pessoas no sistema médico e, de repente, a gente passe por esse tempo sem muitas perdas. Mas isso já não aconteceu. As perdas são grandes pelo mundo todo. No Brasil, hoje, nós já passamos de mais de 21 mil mortos, dezenas, centenas e milhares de pessoas contaminadas. A população não tem aderido ao isolamento, sobretudo nas periferias do Brasil. Então, nós estamos diante de uma situação que beira a caoticidade, né? A tragédia já mas a gente beira o caos, né? Se não acontecer de um controle por parte dos governos nesse sentido. Então, assim, não tem uma previsão. Alguns, no começo, falava em junho, julho. Depois jogou para agosto, depois jogou para setembro. Já tem gente falando que isso vai até dezembro para a gente poder ter esse ciclo vencido e ter uma população com anticorpos ainda antes da vacina. Então, assim, é o que eu tenho acompanhado pela comunidade científica. Então, é no que eu tenho me fiado, né? Eu não sou um especulador, não faço prognósticos que eu não tenha certeza, não tenho da parte de Deus uma comunicação especial para dizer para ninguém, nem acho que isso veio de Deus, não acho que é o Apocalipse, não é punição de Deus. Nós estamos lidando com uma reação do cosmo, do microcosmo, né? A gente esperava uma reação do macrocosmo, né? A natureza no macrocosmo ter uma reação contra a humanidade que é predadora. Mas a verdade é que existe um microcosmo também que tem sido incomodado pela natureza, pela humanidade, e esse microcosmo reage. E agora reagiu, né, com uma cepa de vírus que tem esse poder letal.
entendeu? Mas não é o apocalipse, não é punição de Deus, é ter que lidar com aquilo que tem a ver com a nossa própria presença no universo, e como predadores que somos, temos que lidar com as consequências de tudo isso. Penso eu que nós estamos lidando com as consequências da nossa humanidade, que é destruidora na maioria das vezes. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. O Marcelo Coelho, ele colocou 2 observações aqui, acho pertinente ler. A primeira foi que nós somos o 2º no mundo em mortes. Ele deve estar acompanhando, né, os dados, eu não consigo mais acompanhar. E ele disse que a observação foi excelente. Não entendi. Ele disse que foi uma excelente observação que o senhor fez. Sim, sim. A maior índice de óbitos nós temos nos Estados Unidos, né, que supera tudo que aconteceu no mundo todo, e nós estamos indo para um quadro bem perigoso, bem perigoso. Pergunte, Maurício Júnior. Novamente. Cloroquina? O que ele acha? Não adianta. Deixa eu ver se eu consigo entender. O que ele acha da cloroquina? Ela não cura. Ele ouviu dizer que a cloroquina não cura. Mas deixa a pessoa viva. É isso? Por mais tempo. E o que você acha? Então, sobre a cloroquina e a azitromicina, né, que é aquilo que eu falei, é uma combinação medicamentosa, não é? Que, na verdade, é usada há décadas contra a malária, com uma eficácia de 100% contra a malária. Trata-se a malária com cloroquina, não é? Como qualquer droga, né, como qualquer substância criada em laboratório para curar ou para inibir processos infecciosos, inflamatórios, enfim, os laboratórios, os pesquisadores, quando desenvolvem uma droga, desenvolve com uma expectativa para direcionar contra um vírus, uma bactéria, um micro-organismo que esteja agredindo. Quando ele é aplicado no paciente, não poucas vezes, algumas drogas, além de atingir o seu objetivo de curar aquela enfermidade para a qual ela foi criada, ela atua no organismo e acaba tocando também em outras enfermidades. Qualquer droga faz isso. Só que, às vezes, ela cura e, às vezes, produz efeitos colaterais, reações colaterais. Às vezes, a ação positiva ela é neutralizada pelas reações colaterais. Então, voltando, a cloroquina tem eficácia na malária. Em outras inflamações ou infecções por vírus ou por bactérias, ela também exerce algum efeito terapêutico, bactericida, virulicida. Só que ela produz como reação colateral, como efeito colateral, segundo o que a ciência tem comprovado, arritmias cardíacas, que dependendo do estado cardiopata, né, do estado cardiológico do paciente, o paciente pode morrer numa reação dessa. Então, o que acontece? A comunidade científica vem utilizando a cloroquina nos estados
quase que terminais dos pacientes infectados por Covid, acometidos por Covid. Então, óbvio, querendo preservar a vida e querendo curar. Há resultados positivos, só que há muitos resultados negativos no que diz respeito às reações colaterais, que aí a medicação precisa ser suspensa, senão a pessoa morre com um infarto, porque o coração entra numa aceleração que a engrenagem cardíaca não dá conta e mata o paciente. Há suspeitas de que em Manaus, muitas pessoas que morreram com Covid morreram porque se automedicaram com cloroquina e morreram de infarto, morreram de derrame, morreram de AVC, porque ela tem a capacidade de entupir veias e provocar trombos e tromboses que circula nas artérias até chegar num ponto que ela provoca um acidente vascular cerebral e mata o indivíduo. Então, a cloroquina, embora o Ministério da Saúde tenha publicado um protocolo para o uso dela, esse protocolo não foi assinado por médicos, foi assinado por técnicos, por administradores. A comunidade médica, na sua grande maioria, não aplica a cloroquina no início do Covid, nem no período do ápice do Covid, mas sim no momento que o paciente está para morrer. Então, lança mão da cloroquina, autorizado às vezes pelo paciente ou por familiares do paciente, na tentativa de preservar a vida e até de salvar a vida. Então, eu, de novo, fico com a comunidade científica. Eu mesmo tenho conversado com médicos, amigos nossos, que não recomendam a cloroquina a não ser sob prescrição e supervisão médica, de modo que as dosagens são adequadas, o modo é adequado, a posologia é adequada, observa-se a reação do organismo, qual é a capacidade do organismo para receber a cloroquina. Então, assim, a cloroquina é isso. Não é uma medicação que tem como primeira indicação curar alguém infectado pelo Covid. Ela é uma medicação utilizada na malária e com bons resultados, mas as reações colaterais são perigosíssimas. Não se pode automedicar com cloroquina, que vem acontecendo e, lamentavelmente, tem muita gente morrendo por causa disso. Eu nunca sei o que ele vai perguntar, né? Então, eu sou porta-voz. Ele vai repetir de novo para eu entender direito. Tranquilo, tranquilo. Por que o presidente quis, por que quis colocar isso? Isso é perigoso. Mas ele quis colocar. Não conseguiu. Olha, se for, eu vou por aquilo que a imprensa tem publicado, né? E por aquilo que eu tenho observado de pessoas sérias que fazem comentários a esse respeito, né? Primeiro que ele fez e está fazendo pressão sobre isso de maneira irresponsável, né? Porque ele não é cientista, ele não é médico, ele não é do serviço de saúde, ele não entende dessa matéria, ele tem ouvido alguns profissionais da saúde que tiveram bons resultados, segundo o que eu falei sobre a cloroquina, mas que não recomendam que a cloroquina seja colocada como um protocolo de primeira mão para o cuidado, para o tratamento. Mas, como ele foi conquistado pela ideia de que isso pode curar
e abreviar o tempo da quarentena, abreviar o tempo de isolamento e voltar a colocar colocar a economia em funcionamento novamente, como ele tem uma preocupação grande sobre a questão econômica, ele entende que a cloroquina pode abreviar esse tempo e o Brasil passar pela crise com tempo recorde para trazer de volta o movimento financeiro para sairmos dessa encruzilhada que nós estamos, de fato, vivendo, tanto na área sanitária quanto na área econômica. Para mim, é isso. Ele não tem competência científica para prescrever. Ele é o presidente da República, não é um cientista. Mas ele ouviu e leu. Acho que só tem um trabalho no mundo que diz que a cloroquina tem algum efeito terapêutico sobre o Covid. Um trabalho científico não é suficiente para a comunidade científica para se definir um protocolo a respeito de uma medicação contra uma doença. Isso tem que ser fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita observação, de muita pesquisa com humanos e com resultado que atinja aqueles índices mínimos para que não haja reações colaterais que pioram ainda mais o momento que nós estamos vivendo. Então, na minha opinião, não é uma autoridade governamental que prescreve uma medicação. Quem prescreve uma medicação é a comunidade científica, são profissionais da saúde, são médicos especializados, sobretudo infectologistas, que aprofundam o seu conhecimento nessa matéria. É o meu pensamento, Junoca, é o meu pensamento. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Que bom! Como é ser amigo do Caio? Olha, para mim... A live ontem. Vocês assistiram? Sim. Para mim é um privilégio, né? Para mim é uma honra, é uma alegria, né? Como eu disse ontem, né? Eu conheci Caio, lendo Caio, no começo dos anos 80, quando eu fui ordenado pastor, né? Me encantei com o primeiro sermão que eu ouvi dele, né? Me encantei com o que eu comecei a ler a respeito dele. Quando eu ouvi ele pela primeira vez, em 1987, aqui em São Paulo, quando ele pregou aquele que virou livro também, um projeto de espiritualidade integral, foi quando eu vi o Caio pela primeira vez. Eu me tornei amigo de um grupo de pessoas que viviam muito próximo dele, né? Me tornei amigo dessas pessoas, né? Dos quais somos amigos até hoje, e essas pessoas é que me levaram para mais próximo do Caio, sobretudo nos anos 90, né? E em 97 eu viajei com ele para Israel, onde a gente ficou bem próximo. Em 98, quando veio o divórcio dele, e como ele mesmo diz, morreu, né, e renasceu, nós ficamos perto do Caio, nunca abandonamos o Caio, né, como amigo dele, tanto que ontem ele lembrou, quando nós o trouxemos, ele aqui na igreja que eu pastoreava, em 2003, e fazia anos que ele não vinha a São Paulo para falar um grupo de mais de 200 pastores que estavam nesse café da manhã. Então, assim, de lá para cá, a gente voltou a caminhar no Café com Graça lá em Copacabana, e quando ele
quando ele deflagrou o movimento Caminho da Graça, diria que surgiu a oportunidade que no meu coração eu sempre esperava, eu sempre esperei, de começar uma comunidade. E o Caio, diria que ele emprestou para mim a credibilidade dele, ele me permitiu colar meu nome no nome dele, e foi assim que nós começamos a comunidade aqui. Então, assim, o Caio, além de ser meu mentor na releitura do Evangelho e adotar Jesus como chave hermenêutica para a compreensão de Jesus, das Escrituras, do Evangelho, de mim mesmo. É a partir de Jesus que eu compreendo a mim mesmo. Então, o Caio me ensinou isso. Caio pastoreia a mim e a minha família há algum tempo. Ele é um dos meus pastores, é um dos meus amigos que eu tenho como pastor da minha vida e é amigo com quem nós trocamos confidências. E ele é um homem absolutamente confiável, ele é um homem brilhante, é um gênio, ele tem capacitações que eu não chego nem perto, então com ele eu sempre aprendi muito, né? Ele sempre me colocou perto de quem sempre me ensinou, né? Então, assim, é um privilégio, uma honra ter Caio como amigo, e é uma honra saber que ele me tem como amigo. Porque eu o tenho como amigo desde os anos 80. Amigo, pastor e mentor. Né? E me influencia muito. E a partir de um determinado momento, ele me levou para o hall de amigos da intimidade dele. Isso é uma honra, é um privilégio. E eu busco ser muito zeloso com as minhas amizades. Eu preservo minhas amizades. Eu sou muito conivente com os meus amigos. Tipo, não falem mal dos meus amigos para mim. Dois. Não é, Junoca? Não falem mal dos meus amigos. Eu odeio. Qual é a diferença entre ser pastor e ser mentor? Desculpa, mas eu não sei. Repete a pergunta. Ele disse que não sabe a diferença entre ser pastor e ser mentor. Aí ele pediu desculpa pela ignorância. Não precisa pedir desculpa. Na verdade, assim, o dom pastoral, né? O dom pastoral, os serviços pastorais, é um dom dado à Igreja de Jesus, né? É um dom dado à Igreja de Jesus. Entre os da Igreja de Jesus, há aqueles a quem o Senhor escolheu para cuidar do rebanho dele. O pastor não cuida daquilo que é seu, cuida daquilo que é de Deus. O pastor é um mordomo, né? É um garçom. Ele serve aqueles a quem Deus ama, né? A quem Deus cuida, por quem Deus decidiu matar o próprio filho. Não é? Há pastores que, além dos dons pastorais, no seio da comunidade, no seio da igreja, são habilitados também por Deus com ferramentas, né? Alguns como administrador, alguns como mestres no ensino, alguns com o dom de ciência, de conhecimento, alguns com dom de revelação, com um dom de entendimento da palavra. E tudo isso deve ser utilizado, conforme Efésios capítulo 4, para equipar o rebanho de Deus, a igreja de Deus, para servir o mundo. Então, o pastor é alguém que cuida das ovelhas de Deus, equipa as ovelhas de Deus
para que as ovelhas sirvam o mundo. Que lindo. Esse é o pastor, não é? No ambiente do Caminho da Graça, o Caio é que decidiu nos designar mentores. E a mentoria é um termo emprestado de alguns segmentos da sociedade, de alguns segmentos do pensamento humano. Né? Se você for mergulhar na história, na filosofia e nas ciências, você vai encontrar essa expressão da mentoria, do coach, né? Daquele que prepara alguém para, não é? Ou que contribui na mente da pessoa para que esta se desenvolva para poder servir melhor. Então, você tem em alguns segmentos, em alguns ambientes, em algumas agremiações, em algumas comunidades ou em movimentos filosóficos, enfim, você tem lá o mentor naquela área, não é? Então, alguns, por exemplo, têm um expert em economia como seu mentor em economia. Tem um expert em administração como seu mentor em administração. Tem um expert em ciência X como mentor. Quer dizer, alguém que aproxima e aparelha, lapida, dá uma polida no que a pessoa já tem para que essa pessoa fique melhor. Não é sobre, é junto. Não é? O Caio decidiu por nos designar mentores. Então, nós somos pastores, somos líderes espirituais que exercemos a mentoria do grupo. Então, a diferença é essa e quase não existe. Mas é mais ou menos isso que eu tentei explicar. Talvez tenha gente aqui entre nós me ouvindo, dizendo assim, nossa, Brego, não é nada disso, é outra coisa. Mas aí eu não estou conseguindo ler aqui. Se alguém souber explicar melhor que eu, pode explicar, que eu estou sempre pronto para aprender. Mas, na prática, como eu sou um pastor no chão da vida, né? Eu não sou um acadêmico, né? Eu sou um cuidador de pessoas e exerço mentoria espiritual. Eu exerço mentoria espiritual e eu entendo que exerço mentoria relacional sobre as pessoas às quais Deus me deu para pastorear e que me tem como pastor. Eu não imponho o meu pastoreio sobre ninguém, porque isso não é bíblico, não é do Novo Testamento. O Caio é meu pastor porque eu o adotei como meu pastor. Como eu tenho alguns outros que eu adotei como meus pastores. Mas ninguém impõe sobre mim o pastoreio. O pastoreio é uma linha de duas mãos. É eu que desejo, eu que quero. E se alguém me quer como pastor, eu exerço o pastoreio sobre. Isso é bom. Como é ser pastor pessoal? Como está sendo a sua experiência em ser um pastor virtual agora? Não é agora, na verdade, Junoca. Não é agora. Agora é mais. Agora mais, Agora muito. Agora 100% praticamente, né? Mas, assim, eu tenho contado essa história, essa experiência em muitos momentos, né? Porque, para mim, não está sendo nenhuma novidade lidar nesse ambiente. Porque eu, desde que a internet chegou, que eu tive o meu acesso ao meu primeiro computador e ao meu primeiro endereço eletrônico, meu primeiro e-mail, eu entendi que a internet poderia ser uma ferramenta para me aproximar das pessoas. Por quê? Porque atrás de um endereço eletrônico tem uma pessoa. Então, eu sempre estive na internet
para poder me aproximar das pessoas. E eu nunca lidei na internet de outra forma, senão sabendo que quando eu respondia um e-mail, ou quando eu escrevia para alguém, ou para um mailing, que na época não tinham ainda as redes sociais, mas eu construí meu primeiro mailing, logo que eu comecei a lidar na internet. Eu sempre escrevi sabendo que tinha uma pessoa, que tinha um nome, que tinha uma história e que eu, de alguma forma, poderia servir essa pessoa. Sempre lidei assim. E isso foi se intensificando. À medida que eu fui envelhecendo também, óbvio que eu fui diminuindo a circulação e o movimento, né? Fui centralizando meu trabalho à medida que as redes sociais foram chegando, eu fui me inteirando dessa tecnologia de modo a poder utilizá-la. Então, hoje eu estou em todas as mídias, né? E eu me comunico por todas elas, mas eu não sou um navegador na internet. Se você me perguntar como é que... Não, eu não entendo de internet. Eu uso a internet para chegar às pessoas. Só isso. Só isso. Então, assim, o serviço pastoral que eu presto às pessoas que estão do outro lado é como se eu estivesse sentado numa mesa e olhando nos olhos dessa pessoa e tentando responder ou ouvir amorosamente aquilo que a pessoa tem para me dizer ou quer dizer, para que, de alguma forma, eu possa, quem sabe, iluminar aquilo que está sendo colocado e ajudar a pessoa a tomar sua própria decisão, andar com as suas próprias pernas, fazer suas próprias escolhas, tornar-se gente como gente deve ser. Isso é o que eu faço, como se eu estivesse sentado com uma pessoa num balcão de padaria. É assim que eu lido com as pessoas aqui, não lido de outro jeito. Não estou competindo com ninguém, não estou buscando fama, não sou importante, eu sou Carlos Bregantinho, eu sou brega, é isso que eu sou. Eu entendo que eu tenho de dons, de habilidades, de capacitações para servir as pessoas, para viabilizar processos, para encaminhar, para aproximar pessoas. Esse é o meu trabalho, eu faço isso dioturnamente. Se eu não parar de trabalhar para dormir, eu faço isso a madrugada inteira, porque não para de chegar. Ele disse que só mais uma. Não, fica à vontade. Você é casado há muito tempo. Ele quer saber um pouco como você conheceu a Lau. Porque ficar casado muito tempo é uma coisa maravilhosa. Você quer receita? É de lá de nada. Olha, eu conheci a Lau, nós nos criamos na mesma igreja, nós somos oriundos da Igreja Batista, né? Meus pais se converteram na Igreja Batista e eu nasci praticamente quando os meus pais se converteram, eu tinha 5 para 6 anos de idade, não é? Então isso já vai para 60 anos praticamente. Nós morávamos no interior de São Paulo. Quando nós viemos para São Paulo, capital, nós viemos morar na região oeste, onde meu pai encontrou uma igreja batista, próximo da nossa casa. E foi para lá que meu pai levou nós todos como sua família. Quando nós chegamos nessa igreja, eu cheguei com 6 anos de idade. Quando eu cheguei nessa igreja, a Lau já era dessa igreja, porque a família dela também tinha migrado do interior de São Paulo para a capital e congregavam nessa igreja. A Lau é 2 anos e meio mais velha do que eu. Então, eu tinha 6 para 7 anos e ela tinha
9 para 10 anos. Nós nos conhecemos meninos ainda, não é? Nos tornamos amigos na adolescência, né? Na minha adolescência, e ela já jovem, né? Quando eu estava com 15, 16, ela estava com 18 para 19. Nós nos tornamos amigos, né? Eu me apaixonei por ela, acho que ela se apaixonou depois por mim. Nós começamos a namorar, eu tinha 18 anos, ela tinha 21, quase 21 anos. E nos casamos, eu com 22 e ela com quase 25, em 1978. Vai fazer a semana que vem 42 anos. Então, nós nos conhecemos a vida toda. Então, eu casei com uma amiga. E se há uma coisa que nós somos, e eu tenho para mim que um casamento dura muito quando os cônjuges se tornam amigos. E eu já casei com uma amiga, né? A Lau já era minha amiga quando nós nos casamos. E ela me tem como amigo também. Então, toda a nossa jornada foi feita em cima de 3 ou 4 As. Amor, amizade, afeto e admiração. Que linda! Ela disse, amo você, Brega. Ela colocou aqui agora. A Lau é uma mulher admirável. Que lindo! Admirável. Eu admiro ela até hoje. E ela é minha amiga, ela é o meu amor, é o amor da minha vida, né? E nós geramos filhos que nós amamos muito, construímos uma família que é um presente de Deus para nós, e agora tem o Arthur, um neto, né? Que veio para trazer novos sabores do amor para nós, né? Então, não dá para contar o que são mais de 50 anos de convivência, né? Desde o nosso namoro, são quase 50 anos de convivência. Não dá para contar em meia dúzia de palavras, mas esse é o nosso resumo. Nós estamos agora sozinhos desde 2012, quando o Felipe casou, né, e a minha filha já morava fora, né? Que a Carol morou um tempo na Europa. Quando ela voltou, ela foi morar sozinha. Então, desde 2012, portanto, há 8 anos, que somos Lau e eu. A gente voltou a ser namorados aqui, né? Então, convivemos juntos. E nessa quarentena, nós já estamos há 60 e... Peraí, Junó, peraí. Peraí, Junó. Meu Deus do céu, quanto... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dias. Num apartamento de 80 metros quadrados. Meu Deus! E a gente não brigou nenhuma vez nesses 69 dias. Olha! Tem dias que a gente fica em silêncio o dia inteiro. A gente não se fala, só se olha, se observa. E é assim, a nossa vida é uma vida muito gostosa, muito tranquila, muito boa. Graças a Deus. A Lau sempre trabalhou no mercado, né? A Lau é administradora, ela é da área econômica, né? Ela é administradora e também formada em economia. Ela é aposentada, né? No mercado, no mundo corporativo, né? A Lau sempre trabalhou fora do ambiente da igreja. Eu também, até os meus 31 anos, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Eu passei a me dedicar de tempo integral depois que eu fui ordenada pastor, não é? Mas a Lau deu continuidade à carreira dela até se aposentar. Hoje ela é aposentada no mercado, não é? Então, as nossas vidas sempre... Cada um teve a sua vida em paralelo. Nós nunca
as nossas vidas transversaram, mas nunca fomos dependentes um do outro. A gente foi interdependente o tempo todo, né? Ela me servindo naquilo que eu precisava, eu servindo ela naquilo que ela precisava, potencializando o melhor dela, ela potencializando o meu melhor, neutralizando o que de mal há em cada um, e assim a gente foi até chegar o dia de hoje. Pegou a Jonoca, você pegou as dicas? Acho bom fazer. Foi igual ou melhor, hein? Nada te anular o brilho do outro, hein? Olha, tá vendo aqui, a gente tem 9 minutos ainda. Ele vai fazer pergunta, mas tá tão lindo aqui, pastor, tá tão lindo, todo mundo dando parabéns, desejando felicidade. O pastor Bruno Albuquerque, na paz, Edgar, parabéns. O Bruno é um querido. Declarando aqui. Hã? São todos amigos queridos, né? Pois é. O Anderson APS falou heroína lá, 42 anos. Heroína, total, concordo plenamente. Sinira Casagrande, parabéns, casal abençoado, inspiração, Breg Lau. Muita coisa gostosa aqui. Obrigada. Louvado seja Deus. Muito lindo, que bom vê-los. Porque tem uns nomes em inglês aqui, né? Hi Brasil dizendo que a live tá linda mesmo. É por aí. Agora é sua vez de fazer pergunta. Tem 9 minutos. Não, na verdade eu não queria fazer pergunta, eu queria aproveitar e fazer um fechamento, né, desse nosso tempo juntos aqui. Primeiro, assim, agradecer, uma honra. Eu tenho feito lives a convite das pessoas, são poucos aqueles que eu tenho convidado para fazer live. Eu tenho tido uma agenda até grande de lives, mas a convite, como vocês me convidaram. Então, todos que me convidaram, eu agendo, porque é o meu trabalho, eu não tenho para onde ir, não estou saindo, então eu estou trabalhando. Então, dá para eu estou fazendo. Então, assim, uma alegria a gente poder ter tido esse tempo aqui. Obrigado pelas perguntas. Perguntas inteligentes faz a gente pensar para responder. Então, perguntas inteligentes deixam a gente inteligente, né? Porque a gente tem que buscar os recursos que a gente tem para poder dar conta da resposta. Tomara, de alguma forma, eu tenho sido útil nas respostas e para algumas conclusões de cada um. Não sou o dono da verdade em absoluto, mas para cada um, a partir daí, tomar também as suas conclusões, não é? Outra coisa, dizer assim, acompanho vocês, admiro o trabalho de vocês, a perseverança, a coragem de vocês, o modo como vocês... A gente sabe um pouco mais de vocês, na verdade, a gente não somos íntimos, mas sabemos um pouco mais uns dos outros, um do outro, né? Por conta do tempo que a gente conversa, enfim. E eu tenho uma admiração por vocês, oro por vocês, rogando que Deus guarde vocês e que nunca as limitações do Maurício o impeça de ser e ir aonde ele quiser ir e ser. Essa é a minha oração. Sou grato a Deus pela sua vida, Alana, na vida dele, que é essa porta-voz dele. Lamento, já disse isso para o Maurício, né? Lamento não conseguir entendê-lo, lamento. Eu sei que precisaria conviver um pouco mais, treinar um pouco mais o meu ouvido para isso, mas eu sou muito grato por a Alana interpretar você e a gente poder, de alguma forma, conversar. Então, fica aqui minha gratidão por esse tempo que nós passamos juntos aqui. E, sobre esse momento, né, diria assim, voltando àquela primeira pergunta, olha, Jesus disse que tudo passa. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ponto. E ele disse, tudo passa. Ponto. Então,
eu me apego a Jesus de Nazaré e a essa verdade. Ao mesmo tempo, ele não disse quanto tempo demoraria para passar algumas coisas. Ele não disse. Até mesmo quando os discípulos perguntaram para ele quando seria o dia da volta dele, ele disse, não sei. Não sei. Só o Pai que sabe. Mas, olha, ele diz assim, fica tranquilo, vocês saberão. Vocês saberão. Então, assim, isso vai passar. Mas pode demorar um pouco. E não vai passar como um passe de mágica. E eu já disse, num determinado momento dessa quarentena, que eu não vou pular essa etapa. Eu não vou ficar tentando responder que tipo de humanidade nós vamos ter depois da quarentena. Eu quero saber que tipo de ser humano eu estou sendo agora, hoje. Que tipo de marido eu sou para minha mulher, que tipo de pai estou sendo para os meus filhos, que tipo de avô estou sendo para o meu neto, que tipo de pastor estou sendo para aqueles que me têm como pastor, que tipo de homem estou sendo para aqueles que me veem como homem, como amigo, como irmão, que tipo de ser humano eu sou e estou me tornando agora. No que isso está interferindo na minha vida. Então, assim, eu não vou pular essa etapa. Não vou pular. Eu tenho ido dormir pedindo que Deus me revele segredos. E eu acordo perguntando ao Senhor e ao meu coração, o que o Senhor me disse enquanto eu dormia? E quando eu e Lau fazemos a nossa devocional, que nós reinauguramos a nossa devocional, eu e ela ficamos perguntando para Deus nas nossas orações, o que o Senhor quer de nós? Agora. Agora. Por quê? Porque eu não sei quando vai passar. Mas vai passar. Mas não vai passar como um passe de mágica. Não. Vai custar. Está custando. Eu choro todo dia pelo luto daqueles que estão sepultando os seus queridos. Todo dia eu choro. Todo dia. Eu não consigo banalizar a morte, porque eu não banalizo a vida. E eu não consigo conviver com quem banaliza a morte de quem quer que seja. Porque eu não banalizo a vida de ninguém. Então, Junoc e Alana e os queridos que estão aqui, vai passar. Por quê? Porque Jesus é a verdade. E se ele diz que vai passar, é porque vai passar. Vai passar. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar para passar. E enquanto está passando, eu quero me apropriar do que for preciso e possível para que eu me torne, hoje, o ser humano que eu preciso me tornar para fazer aquilo que me cabe nesse tempo. Daqui a pouco eu vou me reunir para a bendita hora de oração com os meus irmãos, queridos e queridas que têm se reunido comigo todas as noites, desde o primeiro dia da quarentena. E eu tenho dito, uma coisa eu sei que me cabe, orar. Orar. E eu oro, Deus, interrompa isso. O Senhor pode. Eu estou esperando. Eu oro a partir dos Salmos. Estou esperando. Para com isso. O Senhor pode. Aí eu acordo no dia seguinte, mais 1000 mortos. Ah, Senhor, para com isso. Para com isso, o Senhor pode. O Senhor pode, para com isso. E eu vou ficar assim até acabar. Amém. Isso me cabe. Agora, me cabe falar com vocês, me cabe aconselhar, me cabe esperançar, me cabe escrever, me cabe entender, me cabe compreender, me cabe aprender, me cabe um monte de coisa nesse período. Me cabe cuidar de mim. Hoje eu fiz a minha caminhada de 1 hora aqui no apartamento, 80 voltas, 70 passos em cada volta, para fazer 1 hora. Porque eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha saúde física, mental, emocional, espiritual. Isso me cabe. Então, eu estou fazendo. Mas vai passar. Amém. Jesus Está disse que vai passar. encerrando, meu querido. Tá bom. Que Deus te abençoe cada dia mais.
Até daqui a pouco, no Bendita Hora de Oração. Gente, procura o canal dele aí, tá bom? Que vocês vão encontrar todas as informações. Beijo!